Olá pessoal, meu nome é Dionísio, estou de volta para falar sobre um assunto que nós já iniciamos num outro vídeo, que é vida após a morte, né? Aí vocês podem pensar o seguinte: pô, esse cara é chato falando sobre um assunto tão triste e traumático, mas na verdade a gente está aqui para tentar conversar um pouco, né, e tornar esse assunto um pouco menos traumático, né? Falar sobre a morte, né? E na verdade para mim é uma outra coisa, é uma continuidade da vida. No outro vídeo a gente já conversou sobre isso e eu estou aqui também para ver se vocês avaliaram isso, o que vocês acham, o que vocês sentiram, o que vocês pensam sobre essa questão, né? E sei lá, se vocês considerarem, né, que a vida não cessa quando há aquilo que a gente chama de morte, né, que ela continua, então é legal que a gente possa dar uma continuidade sobre isso. Bom, pessoal, se vocês não acreditam nisso, então fiquem no seu direito de não ter que assistir esse vídeo até o final, tá? Respeito a opinião de cada um, né, e a decisão, tá, ok? É um direito de cada um de pesquisar e encontrar o seu caminho. A gente vai falar também sobre uma questão muito importante, que é o medo, né? Isso é um fator que nos dá, que nos leva a ficar muito impressionado com essa questão da morte. Mas o medo, ele é um tipo de seguro para nós, né? O medo é necessário na nossa vida. A gente precisa ter medo para uma questão de garantir a sobrevivência, né? Isso é um fato. Por isso que normalmente quando a gente vê um perigo, a gente se assusta, né, e repele isso, né? Tenta fugir para um lado, ou tenta pôr as mãos para impedir, ou coisa desse tipo. Isso é muito benéfico, é necessário mesmo, para que a gente preserve a vida, né? A vida que nós estamos falando é a vida neste plano, tá? Porque a vida ela continua, mas isso para impedir que, por exemplo, as pessoas se suicidem, né? Que é uma coisa tão triste. A pessoa acha que com isso vai resolver seus problemas, não vai ter mais problema, né? Porque muita gente acredita, tipo materialista, acredita que a morte cessa a vida e acabou, né? Não existe mais nada, né? Sei lá, se você pensar, né, o engenheiro desse universo, né, pensar que produziu essa maravilha, que é um universo tão vasto, tão perfeito, tão bonito, né? E nós fazemos parte desse contexto, estamos inseridos nesse contexto do universo, somos uma máquina muito perfeita, uma máquina com suas minúcias que funcionam tão bem. Chegar no momento da morte e acabar tudo é uma coisa tão triste, né? Você já imaginou um ser que desenvolveu tudo isso chegar e falar assim, ó, morreu, acabou? Quer dizer, então você tem uma vida de 60, 50, 60, 70, 80 anos, ou tem gente que chega até 100, né? E de repente, tudo aquilo que você teve de conhecimento, de repente, cessou, acabou, sumiu, não tem mais. É uma coisa muito triste. Eu acredito que, sei lá, esse engenheiro desse universo tão vasto não iria fazer uma brincadeira tão triste conosco assim. Então, por isso, acredito que a vida continua mesmo após aquilo que a gente chama de morte, né? Então, nessa questão, a gente estava falando sobre o medo, que o medo é necessário, porque ele preserva a vida, né? Ninguém, em sã consciência, procura a morte, a não ser aqueles que estão em deprimência total, né? Mas, por exemplo, se você vê um perigo, você se afasta dele, procura se afastar. Isso é um instinto de preservação da vida, né? Então, o que
que acontece? A gente pode fazer um comparativo. Por exemplo, né, o salva-vidas, ou guarda-vidas, como chamam em outras localidades, né? Ele é uma pessoa que ele se depara com a questão da morte, a preservação da vida, na verdade, né? Mas ele é uma pessoa que ele trabalha muito, ele treina muito para essa preservação. Porque se a gente for ver, né, muitas mortes por afogamento, elas na verdade são decorrências de pessoas que, na tentativa de ajudar aquele que está morrendo afogado, né, ela vai de uma forma errada, né, porque ela não sabe como fazer e ela acaba morrendo junto, né? Então a questão de nós falarmos sobre a questão da morte, né, ela é importante para que a gente possa também fazer um treinamento. Porque você imagina se deparar com uma situação que você não está preparado. Porque a morte é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Mesmo você estando bem, de repente você atravessa uma rua atropelado, morre. Ou, de repente, você tem um AVC, um ataque cardíaco e, de repente, você morre. E ninguém está preparado para isso. Mas se a gente tiver na consciência, trabalhando isso dia a dia, né, quando a gente se deparar com essa situação, eu não digo que nós vamos chegar lá e falar, morri, então agora já sei o que vou fazer. Mas há um momento em que você vai ter consciência disso, né? E aí, de repente, com o treinamento, ou entendendo que isso pode ocorrer, né, que é o próprio reconhecimento que a vida continua, né, então isso vai nos ajudar bastante a poder ter um processo mais fácil de a gente saber como se comportar nesse momento, né? E não ficar totalmente perdido, tá certo? Que é a mesma coisa, um exemplo que eu falei, de uma pessoa, de um guarda-vida ou de um salva-vida, né, como chama, que está preparado para esses eventos, e ele sabe como abordar a pessoa que está tendo um afogamento, né? E uma pessoa que, por amor, né, vai tentar salvar essa outra pessoa e, de repente, não sabe como se portar e vai aprender depois, né? Então, essa é a questão que eu chamo a atenção para essa coisa que nós estamos falando, né? Sobre se você considera que a vida continua, né, então como a gente vai se portar numa ocorrência de morte, né? Quando a gente sai deste plano e faz uma passagem para um outro plano, né? Então, as pessoas com a preparação ou sabendo disso, elas vão estar mais conscientes, tá? Não no primeiro momento, é lógico, a gente sabe disso, mas passado esse primeiro impacto, né, a gente começa a entender e começa a lembrar, falar, puxa vida, olha, eu reconhecia que que a vida continuava, tal, então você poder se portar ou entender o ambiente que você se encontra, né? Por que eu falo isso? Porque a chegada nesse plano, né, nesse novo plano, é traumática, porque veja que o que eu vou falar para vocês não existe uma fórmula padrão, tá? A chegada ela varia muito. A gente costuma dizer que se morre como se viveu, né? Como se vive, né? Então, o que significa isso? Significa que a gente vai para esse plano como a gente vivia aqui, tá? Então, por uma afinidade. Então, a gente pode escrever várias formas da chegada nesse plano.
Então, tem pessoas que chegam no chamado umbral, né? Que à primeira vista, para quem, sei lá, acredita em inferno, céu, vai parecer um inferno, né? Enquanto que, sei lá, tem pessoas que podem aparecer ou chegar num hospital, né? Então, são diversas as formas dessa chegada. Mas o que acontece é que, como você não está preparado, e lógico, o primeiro impacto é normal, você não saber exatamente o que está acontecendo, tudo tal. Mas se você tiver na consciência de que existe uma vida após a morte, você vai estar melhor preparado para enfrentar esse momento, tá? Por quê? Por que eu digo isso? Porque quando a pessoa chega, muitas vezes ela é completamente descrente, ela não acredita no que está acontecendo. Então, para ela, aquilo é surrealista, né? Então, muitas vezes a pessoa vaga durante anos e anos e anos a fio, sem entender o que está acontecendo, entendeu? Fechada num ciclo vicioso dela mesma, entendeu? Então, existem os casos também de pessoas que, de repente, têm uma afinidade muito grande com a sua casa, o apego, né, material ou afetivo, e acaba voltando para sua casa. E chegando lá, ela fica desesperada, porque ninguém a ouve. É lógico, ela está num outro plano, né? Você consegue ouvir e ver todas as pessoas que estavam ali, só que elas não o veem por conta desse novo plano, né? Que é muito mais sutil, tá? E a nossa visão não enxerga isso. Então, o que acontece? Ela vai acreditar que ela está sendo punida, porque as pessoas que ela tanto ama não vê, não falam com ela, não dizem nada, tal, né? E acaba ficando naquela situação, que é uma situação para ela confortável, mas para as pessoas que estão ali, elas estão sendo sugadas da energia que essa pessoa está consumindo, e essas podem levar essas pessoas que ela tanto ama a um desequilíbrio, a uma doença, né? Então, por isso que a pessoa precisa ter consciência de que existe essa vida após essa morte, porque aí pelo menos ela vai ter consciência e vai tentar se trabalhar, né? Assim como nós falamos do guarda-vida e do salva-vida, né? Que ele está preparado para aquele momento, para aquele impacto, né? Então ele sabe como fazer as coisas naquele momento. E aquela pessoa que não acredita ou é descrente, né, e que se depara com uma situação dessa, imagine você chegando num lugar lá totalmente escuro, tenebroso, com um monte de gente gritando, chorando, berrando, tal, não sei o quê. O que você vai achar, né? Você vai ficar meio doido, né? Meio sem ação. E isso acaba te levando a ficar mais desequilibrado. E aí é um círculo vicioso, vai piorando a tua situação e de repente você não vai conseguir sair desse movimento, né? Então é por isso que eu estou colocando essas situações para vocês. Então, como eu falei, não existe uma fórmula. Não sabemos para onde nós vamos chegar quando morrermos, né? E isso vai ser totalmente de acordo com a nossa afinidade em vida, naquilo que somos verdadeiramente. Veja bem, não é aquilo que nós falamos pela boca, é aquilo que a gente fala pela mente, por aquilo que acreditamos, pela nossa consciência, entendeu? Porque o que é falado pela boca não diz com a realidade. E então as pessoas acabam se perdendo acreditando em outras coisas e achando que vão para um céu, vão não sei o quê, e no fim não tem nada disso, né? E de repente, como falei, se deparam
nas suas casas, né, com as pessoas que tanto amam, não dando nem atenção para elas, tal. Então elas acabam ficando desequilibradas, completamente desequilibradas. Então por isso que eu estou colocando isso. Se vocês consideraram que existe uma vida após a morte, tá? Então significa que há uma continuidade. Existe uma continuidade, e não aqui, com certeza, né? Se a gente morre, né, o nosso corpo vai para baixo da terra e tal, para onde nós vamos? Né? O que somos? Né? Então, nós vamos para um outro plano, e nesse plano nós vamos ter que começar a viver um novo ciclo de vida, né? E por isso eu digo que a chegada, né, passado o primeiro impacto, se a gente tiver consciência de que a vida continua, então eu acreditava, eu sabia que existia a vida, então a vida continua. Então, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo comigo, onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui, né? E uma coisa que eu digo que é muito importante, né? Porque esses momentos, né, é para uma reflexão. A gente vai precisar ter uma reflexão profunda, realmente, tá? Para entender aquilo que a gente fez de bom ou de ruim. E muitas vezes ou se é a mesma coisa que você chegar numa prisão. Se perguntar quem é inocente, não existe um culpado dentro da prisão. Pode notar, você chega lá, todo mundo é inocente. E quando você chega nesse plano, também você é inocente. Você foi bom, você foi maravilhoso, tudo, você não foi mal. Mas, na verdade, não é isso não. Então, a gente aí vai começar a se deparar com a verdade mesmo, né? Não com a nossa verdade. E aí você vai começar a sentir os efeitos. Então, neste momento, o importante para que você, tente sair desse ciclo, é você pedir ajuda. Mas essa ajuda tem que ser um pedido verdadeiro, né? Não é por conta de um sofrimento, você está longe dos entes queridos, ou você está sofrendo por conta de ver toda aquela situação em volta de si, né? Pessoas gritando, pessoas chorando, né? E outras coisas, e você de repente fala assim, não posso ficar aqui não é meu lugar, então, puxa vida, eu preciso de ajuda. Mas não é assim, você precisa de ajuda, mas você vai ter que ser realmente verdadeiro, de coração, tá? Então, o que eu falo faça uma oração. Mas não essas orações onde são orações prontas, né? Não que elas não sejam boas, tá? Mas elas já, na verdade, o que você precisa mesmo é memorizar as palavras. E não é assim que a coisa acontece. Uma oração verdadeira é aquela que sai do coração, sai de dentro de nós, né? Que é realmente verdadeiro aquilo que a gente está falando. Entendeu? Então, peçam por ajuda para que vocês sejam ajudados. E rezar realmente para que essa sua prece seja ouvida, né, e que você possa ser auxiliado naquele momento. Mas, caso contrário, continue tentando, continue acreditando e vendo e buscando na sua passagem, na sua breve passagem aqui, que 80, 90 anos é uma breve passagem, em vista de tudo aquilo que a gente vive, né? De todas as vivências que nós tivemos, né? Logicamente, nós já tivemos várias e várias vivências, já morremos várias vezes, já nascemos várias vezes, mas esse poder de amnésia, vamos chamar assim, né? Ela é útil para que nós possamos ser verdadeiros e realmente fazer aquilo que é necessário dentro da nossa vida. Se você já tivesse o seu enredo de vida sabido, né? É lógico que você iria adulterar ele para fazer tudo aquilo que é necessário. Agora, quando você não tem essa lembrança do que você veio se trabalhar, é lógico que você vai ter que fazer isso por si só.
buscando o melhor, né? Então essa é a forma verdadeira de se fazer. Quando você não tem você não sabe previamente aquilo que você necessita trabalhar e você vai trabalhar vivendo a sua vida, tá? Então, hoje era isso que eu queria trazer para vocês, né? Para que vocês possam também refletir, né? Refletir, analisar e pensar, tá? Porque se de repente você se deparar, pelo menos você vai estar um pouquinho mais preparado para isso, ou pelo menos, né, tendo a consciência ou o conhecimento, na verdade, né, a consciência vem depois, mas pelo menos o conhecimento de que esses fatos podem ocorrer. Leiam muito, leiam bastante, eu leio bastante, eu procuro me atualizar. Tem vários livros aí que contam os relatos verdadeiros das pessoas, de como foi o impacto delas de chegada, né, como elas viveram, quanto tempo viveram nessa situação, até que elas tivessem a consciência total, né, e que pudessem ter sido auxiliadas, né. Então é importante que vocês caminhem aí, tá certo? Fica aqui, fico à disposição para, de repente, qualquer dúvida que possa surgir, né, nesses dois pequenos vídeos que a gente fez, mas se tiver alguma dúvida, por favor, ficarei feliz de respondê-la. Se não tiver as respostas, eu vou buscar quem a tenha, tá? Para poder responder a vocês, tá bom? Então, um abraço forte a vocês e até breve.